A praga da negatividade. Esse é o nome, não, o título que eu coloquei para a live de hoje, porque tem um tema que eu comecei a pensar sobre ele, e por incrível que pareça, hoje foi até discutido em uma live, que é o aspecto da negatividade e representado através da mídia, principalmente da mídia de massa. E vamos dizer assim, é algo que me pega muito na mídia de massa, é a capacidade dela de transformar as pessoas em pessoas extremamente negativas. Negativas num sentido de descrença na humanidade, descrença no bem, né, na ação do bem das pessoas, descrença em si mesmos, né, através da popularização de uma imagem estética que é inalcançável nem mesmo pelas pessoas que estão representadas, né? Porque tem os truques de câmeras, tem as questões digitais, as câmeras mesmo hoje em dia elas estão vindo com uma espécie de computador interno que faz já uma pré-suavização nos traços e nas questões da pele mesmo. É uma tecnologia que já tem alguns anos que já está sendo usada nas novelas, nas produções. Então, a grande mídia ela transmite, vamos dizer, fatos, entre aspas, que são fatos negativos em geral. Vamos dizer, a gente olha no jornal, a gente tem o que a gente vê não são notícias boas, são notícias no âmbito da negatividade, são notícias de crimes, são notícias de acidentes, são notícias de catástrofes de inúmeras, né, de inúmeras formas. É sempre uma tendência àquilo que como posso dizer, negativo, ruim, que nos causa que a nosso entendimento como seres humanos dentro de seres sociais é maligno, é ruim a nossa sociedade. Só que convencionou-se e ficou isso, e isso fica na minha cabeça. Quando que convencionou-se que a ideia de transmitir coisas ruins, transmitir negatividade através da mídia era algo producente, era algo, vamos dizer assim, que é bom para a sociedade, no sentido que talvez nós tenhamos sim alguma questão psicológica, eu não sei dizer, sobre a negatividade, sobre o interesse através da negatividade, mas isso deveria ser algo proibido, o pensamento de que, desculpa eu enfiar a mão no nariz assim, tava coçando, isso deveria ser proibido, na ideia de que a negatividade que é exposta através desses meios é o que de fato é positivo para a sociedade. Se nós temos essas grandes mídias de massa, aí seja primeiro ali no rádio e depois veio na televisão e agora na internet, assim, como que o Estado vê isso? Se isso é positivo, aonde isso é positivo? De onde que isso, vamos dizer assim, nasce, né, na nossa história e se dissemina? Porque eu paro para pensar, eu sou uma pessoa assim que hoje em dia só consome, e boa parte dos jovens hoje em dia só consomem conteúdo através da internet. Não tenha tanto essa tendência, mas as pessoas em gerais, pessoas mais velhas, de meia idade para cima, consomem muito nas mídias de massa, consomem muito a TV, vem o jornal, essa coisa do jornal tá sempre passando, principalmente nessas TVs, vamos dizer assim, Record, essas que são um pouco menores, aquele negócio de Cidade Alerta, aquele negócio daquele povo que fica só gritando e mostrando desgraça no mundo. É uma coisa que, assim, eu não entendo. Eu realmente não entendo porque a negatividade ali, se é só uma questão, assim, de transmitir, né, de um gosto das pessoas por ver catástrofes e tem um apelo por isso, ou se é uma espécie até mesmo de manipulação. Aí, assim, eu fiquei pensando um pouco nisso e sim, existem teorias
né, que até são chamadas de teorias como é que chama mesmo? Aquelas teorias que a gente pensa que são teorias, esqueci o nome delas, mas que são teorias que não são comprovadas, né? Por isso são teorias, que os fatos são bem desconexos e são um pouco forçados, mas são teorias que falam que esse mecanismo da negatividade através dos meios de grande massa são mecanismos que servem a uma desconstrução da sociedade para que ela seja mais facilmente manipulada. Por exemplo, hoje em dia a gente vê essa multiplicidade de culturas e de formas de pensamento que é disseminada, né? Vamos dizer, hoje em dia o que é transmitido na mídia é que o certo é ser plural, né? É ter muitas e diferentes, vamos dizer, afirmações. Quando que o princípio da sociedade ele está baseado na ordem, e a ordem né, que é a palavra nomos, e essa ordem está ligada a uma especialidade, a uma cultura específica, a algumas crenças, a algum mito fundador, todas essas questões que formam aquela sociedade naquele espaço. E quando a gente tem uma sociedade atual que é tão plural, é tão cheia dessas possibilidades, a gente acaba pensando que às vezes talvez isso seja também um mecanismo como eu posso dizer, um mecanismo de controle, porque quando você tem uma pluralidade tão grande, você não tem uma organização, você não tem uma ordem, então você não tem cultura. Se você tem 1000 culturas, você não consegue ter uma cultura que é uma cultura, vamos dizer assim, da sua especialidade, do seu lugar. Todos os tradicionalismos, eles começam a se perder. E dessa forma, de novo, a sociedade fica fragmentada, o indivíduo fica fragmentado, e isso, querendo ou não, isso facilita, sim, psicologicamente, o controle dessas pessoas, de nós, como indivíduos na sociedade, né? Então, assim, por mais que possa ser uma teoria, a gente consegue levantar elementos psicológicos que afirmam ela, né? Mas até enquanto eu estava pensando nisso, eu vi esse vídeo aqui e eu achei que é interessante. Eu gosto muito desse ator e eu acho que ele falaria bem, ele fala bem sobre isso que a gente está comentando aqui agora na live. Vamos ver ele, e aí eu coloquei a tradução aqui do lado, aí a gente pode ir pausando, pensando e vamos lá. Tá com áudio? Não. To take something in. Okay, excellent. To absorb. Anyone? Everywhere, all the time. So what is ubiquitous Eu vou seguir aqui com o mouse a tradução. assimilation? Always absorbing everything everywhere all the time. Well done, George. How are you to imagine anything if the images are always provided for you? Who here read 1984 last year? Esse livro, o que ele comenta, o 1984, é o livro do... É o 1984 esqueci o nome dele, gente. Eu esqueço o nome. Vocês sabem disso. 1984. Esse livro é o do George Orwell, né? Esse é um dos livros, assim... Ele não é exatamente um livro favorito, mas é um livro que eu recomendo a qualquer pessoa que está iniciando a leitura. Ele e o Animal Farm, que também é do George Orwell. Esse livro ele tem um peso humanístico, social, vamos dizer assim, ele tem uma demonstração social de tantos aspectos, seja no ambiente político quanto na relação humana, que a dimensão dele é incrível. Tem um filme também, o filme
É legal, o filme é legal, não dá para dizer que não é datado, mas tem uma fotografia bem interessante, é um pouco diferente do livro, mas esse livro ele tem que ser lido, ele tem que ser compreendido, porque ele nos ajuda a entender principalmente essa questão da manipulação da verdade, da manipulação da mídia, todos esses aspectos, e essa questão da negatividade é muito presente nesse livro. Então vale muito, muito a pena ler. É uma leitura um pouco grande, mas ela é fácil. Você lê de forma bem tranquila. Good. Vamos voltar aqui. Anyone? Meredith? Having two opposing beliefs at once and believing that both are true. Excellent, Meredith. To deliberately... Isso é muito interessante. É muito normal que nós, como seres humanos, tenhamos essa questão. Nós acreditamos em coisas que são opostas, mas nós temos ela ao mesmo tempo. Existe esse paradoxo na nossa mente o tempo inteiro. Não existe um ser humano que não tenha isso, até porque é necessário para a própria existência psíquica do indivíduo. Believe in lies while knowing they're false. E que também leva para esse lado, leva para um lado da perspectiva de que você pode aceitar, né, a tal da cegueira, sabendo que uma coisa está errada, você se mantém nela. Examples of this in everyday life. Oh, I need to be pretty to be happy. De novo, isso é o que a mídia nos apresenta como uma positividade, como algo positivo, a beleza, mas que na verdade é traduzido como uma negatividade para aquele que está assistindo, porque, de novo, desde que a mídia é mídia, desde que existe imagem no cinema, tudo aquilo que a gente vê é uma mera fantasia, ninguém é daquela forma. Desde ali do começo, porque as câmeras eram ruins e isso tirava um pouco dos defeitos. Sempre houve o truque de maquiagem, os truques de câmeras. Então, assim, sempre foi uma mentira. Sempre foi, na verdade, uma fantasia, talvez no início ali, com uma ideia de fantasia. Só que as pessoas perderam a ideia de que tudo aquilo é uma fantasia e começaram a acreditar na tela como uma verdade pura e simples. I need surgery to be pretty. I need to be thin, famous, fashionable. This is a marketing holocaust. Essa expressão é interessante, né? O holocausto do marketing. Eu acho que eu li isso, acho que foi num livro de marketing cultural americano. É um livro que acho que é utilizado no primeiro semestre de marketing cultural lá. Eu não sei o curso, acho que o curso chama isso. Mas que eu acho que eles colocam essa expressão, o holocausto do marketing. Sim, o marketing ele prende as pessoas, ele condiciona elas à sua vontade, e ele, né, como hoje em dia a gente fala, as pessoas que não seguem o holocausto do marketing, elas são condenadas e são cast out, né? Elas são jogadas para fora, são canceladas. 24 hours a day, for the rest of our lives, the powers that be are hard at work, dumbing us to death. So, to defend ourselves and fight against assimilating this dullness into our thought processes, we must learn to read, to stimulate our own imaginations, to cultivate our own consciousness, our own belief systems. We all need these skills to defend, to preserve our own minds. Esse ator, eu achei ele maravilhoso. Ele aparece num filme também que me marcou muito, que foi O Pianista. É um filme muito, muito emocional, assim. É um filme que tem uma cena que ele encontra o piano, né?
no meio de um local todo destruído, assim, né, pela guerra, que não emocionar naquela cena ali. Eu, que sou uma pessoa que às vezes tenho dificuldade de me emocionar nesse filme, eu lembro assim que me tocou muito. Não cheguei a derramar lágrimas, mas a expressão é tão forte. Acho que eu vou até... Quer ver que fico com a cena? Sim, piano. Essa cena que ele tá tocando aqui, mas o mais forte é quando ele vai chegando nessa cena. Tem um quadro aberto assim que vamos ver se eles mostram nessa cena aqui. Se mostra a chegada dele. A chegada é muito importante. Não, nessa não. Bom. O pianista. Não, the pianist. Sin piano. Não. In the middle of. Deixa eu ver. Rubbish. Eu acho que era assim. Essa cena aqui é quando ele caminha aqui, ó, nessa imensidão de destruição aqui. Cadê? Será que no YouTube ele tem esse vídeo? Eu tô em imagens aqui, né? Pianissimo walking in the middle of rubbish. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se é essa daqui. Não, isso aqui é um trailer. Eu quero a cena. A cena é muito. Mas assim, você tem que ver o filme, né? Pra também que a cena ela ganhe a proporção do que ela é, de fato. Essa daqui é muito forte, mas não era essa que eu tava falando. Ou é essa que tem um quadro aberto assim, maior, que ele fica no meio ali centralizado. Não é essa. Bom, não sei agora. Vejam esse filme. Falando isso pra gente também não desviar do assunto aqui. Bom, então... No final aqui dessa fala, né, do professor ali do filme, na verdade, esse filme que eu nem sei que filme que é. TV Series Detachment. Não sabia, que interessante. É uma série. Ele fala que um mecanismo para vencer esse mecanismo de controle é a leitura. É algo que a gente estava conversando na última live, né? Uma forma da gente absorver boas coisas, bom conteúdo, de nos formar e ter uma experiência que é uma experiência isolada desses mecanismos de massa, é a leitura. Ler bons livros, e eu falo bons livros mesmo, não é alta literatura, são livros de pensamento, porque se você pegar ali, vamos ver, o top 10 da Amazon, por exemplo, vamos ver quais são os livros mais vendidos na Amazon agora. Top 10 Amazon Books. Os livros mais vendidos. Olha só o que a gente vai ter. Mais vendido. Coleção completa Bob Goods. Psicologia financeira, né? Gente, o Metamorfose... é porque ele tá barato.
porque Metamorfose é uma leitura muito boa, uma leitura de qualidade, mas é porque tá muito barato, é por isso, né? R$ 10 vale muito a pena, ó, quem quiser comprar, até eu tô pensando, porque essa capa parece ser, nessa versão parece ser interessante, mas olha, que legal essa versão aqui, ó, R$ 10. Tá valendo muito a pena, gente. Esse livro aqui, ele é um livro do Kafka, e ele foi o livro que me iniciou na leitura de fato. Eu era mais novo, porque assim, ele foi o primeiro livro que eu li e que me tocou profundamente, assim, que me fez pensar, que me fez... Eu não sei, acho que eu citei isso em alguma live, mas foi o livro que abriu minha mente para vontade de saber e conhecer e pensar e buscar. Esse livro aqui é importantíssimo para mim, vale muito a pena. Acho que eu vou deixar ele até de lado aqui, porque R$ 10 por esse livro assim, é nada mesmo. Então, o que a gente vai ver aqui? Livro de criança, infantil, livro de amor teoricamente, né? Livro de questões financeiras, ou seja, aprenda a ficar rico, é o que está escrito aqui, não é psicologia financeira, é aprenda a ficar rico com a psicologia, aprenda a ficar rico, é isso que está escrito aqui. Amor, o que pode ser, o que a gente pode transformar esse título aqui? É quase que aqueles negócios que coloca no muro, coloca em poste, traga o seu amor em 24 horas, aquele tipo de coisa. Abigail, de novo, um livro de criança. O Massacre da Família Hope, ou seja, terror macabro. Né, suspense. Isso daqui, terror. E aquelas soft porn, né, novelas soft porn, que são aqueles romances, é o que mais vende, porque é novelinha, é simples novelinha, não é nada para você pensar, é só para ver e imaginar a historinha pronta para você. A imagem tá pronta, não tem um esforço. A Cabeça do Santo, alguma coisa religiosa, que eu não tenho a menor... Olha, Clarice Lispector tá em 9. Clarice Lispector é bom. Assim, é uma escrita que não é para todo mundo, é uma escrita que ela tem uma característica muito única. Eu gosto muito, porque ela às vezes são histórias extremamente curtas no sentido do que acontece de fato com os personagens, mas como ela trabalha com o pensamento e na divagação, na memória, tudo isso se transforma em histórias assim muito complexas sobre pequenos eventos. A Clarice é fantástica. Aí de novo, nossa, eu tô até de cara que tenha tido Kafka e Clarice assim no top 10, sinceramente, porque a última vez que eu vi não tava assim não. Como fazer amigos influenciar as pessoas de novo, psicologia comportamental de alguma forma, né? Alguma forma de autorregulação. E olha, o Príncipe, nossa, e até numa versão interessante. Esse livro, gente, eu tô de cara com esse top 10 da Amazon. Tremembé, essa bosta desse... gente, eu tô horrorizado com esse negócio. Hábitos Atômicos, um método fácil de quê? Um método fácil para criar bons hábitos que levaram... até que é psicologia comportamental. O Príncipe... Então, O Príncipe é um livro que vale muito a pena ler. Não é um livro fácil, ele é um livro muito ruim de ler, na verdade, muito, muito ruim mesmo, mas ele é um livro que vai te ensinar questões, né? Todo mundo fala, é maquiavélico, tem essa coisa, a conotação maléfica, porque o príncipe ele é uma forma de lidar com o governo que é expressa nesse livro, que é um método, vamos dizer assim, o mais racional possível. E ele envolve um certo aspecto da moralidade que, na verdade, vamos dizer, ele é contrário à moralidade. É muito interessante. Nossa, eu já falei de 3 livros muito bons nesse... Aí já não é top 10, mas
Lá, de novo livro de amor, de novo coisa e tal. Mas então, lá, só livro de criança. Nossa, tem o Noites Brancas do Dostoiévski no ponto 21. Esse livro aqui, ele é o primeiro livro que o Dostoiévski escreve após a saída da prisão. E, na verdade, ele não é exatamente um livro, ele é mais um ensaio que ele faz, assim, não tinha a intenção de ser um livro, assim, é mais uma introdução, tanto que a escrita desse livro ela é bem mais branda e bem menos reflexiva do que os outros livros do Dostoiévski, mas ainda assim é muito bom. É um livro também para introdução a uma leitura mais robusta, e esse daqui vale muito a pena. E é um livro que te deixa pé da vida com o personagem, mas assim, você fica com muita raiva, se preparem para quiser. É um livro bem curto, acho que tem 100 páginas ou menos. A Empregada, esse daqui deve ser Treta, Psicologia de novo. Olha, Graciliano Vidas Secas, muito bom também. Gente, eu tô de cara. Vamos comparar o top 10 brasileiro com o top 10 americano. Top 10 Books Amazon. Vamos comparar os dois. Não, eu quero Best Sellers Books. Ok. Não, mas aqui é Best Sellers, não é o top 10 agora. Tá. Não, mas parece que é o mesmo. É os mais vendidos, então é de todo o tempo mesmo. Vamos comparar os top 10. The Let Them Theory. Esse daqui é o que é? A Life Change to... Psicologia comportamental aqui, métodos para você melhorar a sua vida. Party Pooper. Livro de criança. Nobody's Girl. Ok. Soft Porn. Paint by Secret Kids. De novo, livrinho de criança. Outlived, The Science of Art and Longevity, de novo, teorias comportamentais, How to Test Negative for Stupid. Interessante aqui, mas aí eu não sei o quão relevante é essa teoria aqui. E normalmente esses livros eles são comprados por pessoas que se julgam ser inteligentes. Não são pessoas inteligentes que compram esse tipo de livro, são pessoas que querem, de novo, é praticamente a mesma coisa desse tipo de livro que trabalha com questões comportamentais. Então compre esse livro porque tem essa sacada de como você pode ser melhor. Notes on Being a Man, não sei do que é isso. Vamos ver o que é. Boys and Men Are in Crisis. Nossa, aí com certeza esse livro aqui tá... esse aqui parece ser livro Red Pill. Comportamental também. The Widow. The Widow, esse livro é famoso, mas de novo volta para essas questões de novelinha. 1900... Wall Street. Esses temas aqui, normalmente, eles são muitos comprados nos Estados Unidos. A história americana eles valorizam muito. The Housemaid, que tá aqui no Brasil também, no top 10. Não tá? Não, no 10 não. Tá no 26. Que também deve ser algum soft porn, alguma coisa assim. The Forgotten Hope Apothecary. Então, assim, eu acho que a Amazon brasileira tá bem melhor do que a americana, viu? A gente tem um Kafka em terceiro. Vamos ver se tem algum livro interessante aqui para baixo. Michelle Obama. Lá, mais sobre a história americana. Lá, de novo, mais história americana. Eles compram muito livro sobre a história americana. Olha esse que tá lá em segundo no Brasil. Nossa, mas agora que eu tô percebendo, a gente desviou assim. Imdoc mandou parabéns. Claps. Esse daqui.
Não, assim, a gente não viu nenhum livro assim que tenha valor, sendo que falou assim de fato, sendo que aqui na Amazon brasileira a gente viu muita coisa. Mas assim, o assunto foi para um outro lugar completamente diferente. O assunto que a gente estava falando era o assunto a respeito apesar que isso ali foi muito interessante, eu gostei de ter visto isso. A gente estava pensando muito sobre essa questão da negatividade, como que a mídia nos coloca sobre esse regime dessa negatividade. E a leitura é uma forma da gente blindar, é uma forma da gente lidar com isso, né? É uma forma de que nós, como indivíduos, possamos agir, ter ferramentas e imaginação própria para, vamos dizer assim, resistir e contrapor a essas afirmações que o status quo, né, vamos voltar com essa expressão, nos impõe. Que essa massificação das ideias nos impõe. E eu acho que assim, eu vou até procurar saber mais sobre essa série aqui, que eu achei muito interessante essa fala. E uma coisa que é certa é que quando a gente está falando, nessa época, que nem é um professor falando aqui com os alunos, introduzir é o momento ideal, né, mais ou menos nessa idade, 14, 15 anos assim, introduzir a uma leitura mais robusta, né? É quando a gente tem as aulas de literatura, alguma coisa ali mais aprofundada, que eu, no caso, tive ainda mais, porque eu estudei numa escola um pouco diferente. Então, é um momento ali de se fazer, vamos dizer assim, de capacitar ou de, não capacitar, mas de abrir a mente, eu acho que a expressão é essa mesmo. Ajudar o indivíduo, através da leitura, a abrir a mente e criar suas próprias ferramentas, aquilo que a gente chama de, né, as ferramentas psicológicas internas de cada indivíduo, as defesas, os contrapontos, as formas de indagar, as formas de falar. O diálogo, ele é muito criado nessa idade. Então, se a gente não pratica leitura, ainda mais nessa idade, a gente vai simplesmente repetir e vai ser alimentado pela massificação. Vai ser alimentado pela negatividade. É como eu já falei em várias lives passadas, se eu pegar aqui agora e abrir o TikTok, eu provavelmente vou ter que esconder. Por quê? Ele vai me enviar vídeos que não são minimamente aceitáveis, assim, dentro de uma normalidade de 10 anos atrás do que era disseminado na internet. Vão aparecer muitas vezes crianças fazendo dancinhas e coisas que são absurdas. Eu tô até assim, pensando se eu faço isso aqui agora, se eu abro, porque é tão absurdo e para mim é tão nojento. Eu até coloquei alguns cortes lá, algumas coisas assim, para tentar, né, fazer algum algoritmo, tentar trazer alguma, vamos dizer assim, pessoas aqui para as lives, né, para buscar um conteúdo um pouco diferente, mas é tão difícil permanecer ali, é difícil para mim entrar. E por quê? Esses aplicativos também são condicionamentos de massa. A gente passou da era da TV e agora a gente está na era da internet, mas mais referente aos aplicativos. Como eu já falei, existe a teoria da Gestalt, né? Deixa eu ver aqui. Gestalt Theory Apps. Não é da Gestalt, não. Como é que fala? É uma expressão em alemão. Acho que é Gestalt mesmo. Não é Gestalt. Gestalt tem suas nuances. German Word
Frame Theory. Frame Based... Não é isso não. É Frame Theory Apps. Control Theory. Não, like na frente, não. Eu esqueço como é que escreve o raio da palavra, mas enfim, é a teoria que fala sobre como os aplicativos eles têm uma formatação que nos induzem a permanecer e a consumir cada vez mais o que está nele. Só que existem, todo mundo já sabe, a questão dos algoritmos. E a gente simplesmente faz o que exatamente o professor falou aqui. A gente sabe que é errado, a gente sabe que tem algoritmo, a gente sabe que está sendo manipulado, mas a gente aceita e continua vendo o raio do negócio. Por quê? Nos gera impulsos de prazer, nos gera um monte de coisas que dentro da nossa mentalidade, como a gente discutiu na live passada, de uma mentalidade de que eu preciso do meu descanso, eu preciso não pensar nada agora. Ao invés de não pensar e parar mesmo e ficar ali refletindo, meditando, a gente para e vai, abre um aplicativo para ficar vendo porcaria e ficar sendo inundado com negatividade pura e simples. Por mais que aquilo ali possa gerar um prazer, esse prazer é um prazer negativo. Porque, por exemplo, se a gente tem ali, vamos pegar até mesmo aqui agora, na Kik, vamos abrir a Kik agora e vamos ver o que está sendo, vamos dizer, o que está sendo visto de mais influente aqui. A gente vai ver bet, a gente vai ver mulher seminu, isso aqui deve ser o quê? My Way So Close, não sei o que é isso aqui, cadê a rodinha? Não tem como rodar. Lá, vai ter mulher, vai ter joguinho, obviamente, né, porque não tem, mas cadê as bets? Lá, slot, então você vai ter aqui, 295.2 mil pessoas assistindo slot, cassino, roleta. As pessoas estão assistindo roleta. Tem 300 mil pessoas assistindo a porcaria de roleta. Vendo alguma pessoa ganhar no jogo, provavelmente um jogo que já é, né, aqueles sites que é para o suposto influenciador, onde a pessoa começa a ganhar. Eu lembro da época que meu irmão jogava poker, e ele jogava poker mesmo. Ele abria 16 telas. E ele jogava as 16 telas, ele ganhava dinheiro com isso. Então, assim, se ele fizesse stream na época dele como isso daqui, ele faria um sucesso tremendo. Só que a galera que não tá fazendo esforço nenhum, não tem porcaria nenhuma, é só ficar apertando o raio de um botãozinho e ver quanto dinheiro você vai ganhar ou vai perder. Então, assim, se você está perdendo seu tempo, e eu digo perdendo seu tempo, vendo isso, achando que você está, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Descansando. Desculpa, você é um idiota. Você é uma pessoa idiota. Idiota no sentido o sentido, vamos dizer assim, da psicologia, da psiquiatria. Idiota, termo, medicina. Tudo bem que é um termo obsoleto, mas ele vem da medicina. Classificação chamada oligofrenia. É um termo genérico para condições que afetam o desenvolvimento mental. Desenvolvimento mental. As pessoas estão com problemas no desenvolvimento, na porcaria do desenvolvimento mental. As pessoas não têm vamos dizer assim, as suas capacidades mentais desenvolvidas. Então elas são idiotas. Por mais que a medicina use, elas participam dessa oligofrenia. As pessoas estão idiotas. Não é burra. Elas não sabem. Elas não são só ignorantes. Elas não têm as capacidades desenvolvidas. Então, elas não têm nem a capacidade de absorver se elas tiverem a possibilidade. Elas estão idiotas.
Entende? Aqui está falando deficiência igual ou inferior a 20, né, do teste de QI. Entre 25 e 50, débil mental. Mas aqui, se a gente for pegar um estudo, é claro que o teste de QI é uma questão que é muito específica, né? É um teste mais cognição associativa, assim. Mas se a gente for olhar só por esse parâmetro, e nós vamos ver que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela tem uma média de QI brasileiro. Nós temos 83 a 89. Faixa de pontuação. A maioria dos estudos aponta para uma média de 83 a 87, uma das pesquisas mostrando os valores. O que representa QI abaixo de 83. Vamos ver? Representa consideração abaixo da média virando... Não, tá, mas tem um termo para isso. Aqui, ó. Em alguns sistemas de classificação até debilidade mental definida abaixo de 70. O que é essa debilidade mental, né? Aqui ele coloca embotamento ligeiro abaixo da média, torpeza, limítrofe, debilidade mental fronteiriça, debilidade mental definida abaixo de 70. Nos Estados Unidos, para você entrar no exército americano, você não pode, isso assim, para você pegar em armas e ir lá, dar tiro nos outros, fazer aquela confusão toda, você não pode ter um QI, se eu não me engano, abaixo de 90. Ver? Americano mínimo de QI. Mínimo QI exército americano. Olha só. Você não pode ter ele abaixo de 92. Ou seja, a maioria dos brasileiros não teria a capacidade de ir para a guerra nos Estados Unidos. Está entendendo o que é isso? As empresas lá têm um código de, vamos dizer assim, um código de contratação aonde a pessoa que ela tem abaixo de 83, alguma coisa assim, eu estou usando muito esse valor, mas eu acho que é isso mesmo. Ela é considerada uma pessoa incapaz de seguir ordem simples, tipo, pega essa caixa e coloque ali. Então, essa pessoa é considerada uma pessoa doente, debilitada. E isso vamos dizer, esse tipo de pessoa, né, abaixo de 83. Mas se nós temos um QI que a média está entre 83, 87 e 89, isso significa que nós estamos na fronteira da idiotice, da idiotice, da incapacidade de funcionar, simplesmente funcionar como um indivíduo normal, com capacidade cognitiva de conversação, de seguir regras, de seguir parâmetros, seguir direções, questões básicas. E muito disso está, querendo ou não, vinculado a todo um sistema de como eu posso dizer? É um sistema de negatividade, obviamente, que, querendo ou não, é transmitido pelas mídias e hoje em dia pelos aplicativos, e um sistema que ele endossa, que ele, vamos dizer, cria a cultura do não consumo daquilo que é válido, daquilo que realmente constrói o indivíduo, que constrói as capacidades mentais, por exemplo, como a leitura. Um indivíduo que não lê, ele se torna um indivíduo menos capaz de raciocinar, menos capaz de ter um raciocínio crítico, menos capaz de conversar, de ter uma relação com outro indivíduo, uma relação sincera. O indivíduo que não tem a capacidade, né, que não tem as construções psicológicas bem desenvolvidas, ele é um indivíduo que ele tem uma vamos dizer assim, uma propensão a agir de forma
agressiva, porque o cérebro dele não tem capacidade de raciocinar e de dar soluções para certas coisas, e ele acaba reagindo de forma agressiva. No outro dia eu estava vendo foi até o que eu comentei na live anterior sobre aquela cientista criminal, que ela estava falando que coisa de 90% dos assassinatos são cometidos por brigas estúpidas, por, sei lá, alguém pegou minha última cerveja, alguém esbarrou em mim, e a briga escala para uma situação onde a pessoa acaba matando a outra. Esse tipo de reação é um tipo de reação de pessoas estúpidas, de pessoas que não têm nenhum tipo de controle. Isso a maioria, obviamente, é uma generalização, mas é uma geração que acontece. O fato é esse, nós vivemos uma sociedade onde tá, assim, claro que é o mundo inteiro, mas a nossa sociedade em si está vivendo isso, assim, em uma proporção que a gente nunca, não tem... A gente não percebeu, e agora quando vem o choque de realidade, que a gente vê o quão terrível está o nosso ensino, o quão burras estão as pessoas, né, idiotas mesmo, é triste, é muito triste, e o que se pode fazer é reconhecer e tentar mudar. E cada um tentar mudar a sua própria pessoa, né? Buscar conhecer mais, buscar ler mais, buscar consumir conteúdo. Pode consumir vídeo, essas coisas, mas consuma coisas que realmente tenham um valor. Crie métodos para fazer com que os algoritmos, né, dos seus aplicativos virem algoritmos positivos, que só te joguem coisas boas. Não fique perdendo tempo com porcaria, que ele vai entender que a porcaria é o que te faz ficar mais tempo naquilo ali. Tem como você criar esses métodos. Até esse tipo de assunto me move muito. Mas eu estava trazendo essa imagem aqui. Esse artista é o Geld, e ele é conhecido como talvez o maior xilogravurista daqui do Brasil. Ele não era um artista assim formado e coisa e tal, se eu não me engano. Agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho que ele não era, não. Acho que ele era jornalista até. Eu posso estar enganado. Mas ele era uma pessoa assim que vivia uma vida bem assim desregrada, bebia muito. Ele era conhecido por às vezes ficar caído na rua e tudo e tal. E ele pegava os materiais para fazer estilogravura, né, a madeira, e ele pegava de caixote. Ele pegava assim, a gente vê até esses arranhões nas obras dele, são arranhões porque isso daqui era uma madeira ruim, uma madeira de caixote de fruta, que ele achava nos mercados, coisas assim, as coisas jogadas na rua. E ele é conhecido porque ele fazia essas gravuras, que eram gravuras muito melancólicas. O trabalho dele em si é um trabalho melancólico, é um trabalho que está sempre focado na escuridão. A gente vê que é sempre de noite, a gente vê os pequenos focos de luz, né? Essa gravura é muito bonita dele, os abutres, acho que é isso mesmo que chama, Gold. Tá vendo? Os trabalhos dele sempre foram muito escuros. E olha essa daqui que interessante. Essa daqui eu acho ela fantástica. Então é sempre essa coisa do escuro, da noite, ele sempre colocava isso, talvez por uma questão, né, pessoal mesmo, da solidão que ele vivia, no sentido de assim, né, porque quando a gente vamos dizer assim, tá num vício, por exemplo, da bebedeira, é algo que, por mais que existam aqueles colegas de profissão ali, de ação, é uma vida muito cruel, vamos dizer. A moralidade, ela bate muito forte nesse tipo de indivíduo.
Mas ele é fantástico, o trabalho dele com a luz, né? Aquela cena ali do cachorro mesmo, mas essa daqui também é uma outra cena que eu lembro do meu professor que amava ele fez uma tese de mestrado sobre ele. A gente vê a forma como ele fazia os arranhões, e assim, não é que o trabalho dele não tinha. A gente vê profundidade, a gente vê, vamos dizer assim, uma boa representação das coisas, só que sem precisar de ficar rebuscando demais, de fazer elementos demais para a representação. Era um tipo de gravura muito objetiva. E talvez até um pouco porque por ela ser, né, lidar com a escuridão, então ele precisava só fazer a luz, né? Ele precisava tirar, manter, na verdade, o material para expressar a luz. Vamos dizer, aqui que está preto é o material que fica, então ele tirava, né? O contrário, né? Eu falei errado. Foi o contrário, ele tirava a luz. Então é um trabalho onde a gente vê mais a figura pelo aquilo que fica, pela escuridão, vamos dizer assim. E querendo ou não, vamos dizer assim, era uma época ali, uma década de, se não me engano, 30 e tal, que ele fazia mais seus trabalhos. Era uma época que o Brasil ainda estava num desenvolvimento, era uma época que a gente estava marcando ali, acho que, né, por momentos controversos da nossa história política, e que essas imagens obscuras eram muito comuns, né? Vamos dizer, essas cenas do cotidiano, essas cenas realistas eram muito comuns e muito fortes, era algo que ele vivia realmente. E eu acho que isso fica muito bem retratado, a melancolia, a tristeza, a dor, tudo isso aparece muito bem nas obras dele, e eu acho que faz todo sentido, né, nesse aspecto de negatividade, né, de trazer isso, mas uma negatividade que é uma negatividade um pouco diferente dessa negatividade que a gente estava falando, uma negatividade positiva no sentido da reflexão. Quando a gente busca na arte, a gente busca assim, quando a gente vê na arte uma expressão de coisas que são negativas, de coisas que são pesadas para a alma, que são fortes, né? Que nos atacam com sentimentos até ruins, que a gente diria ruins, apesar que não são ruins, porque a tristeza e o sofrimento também fazem parte da nossa vida. Não dá para fugir deles, a gente precisa compreendê-los e saber lidar com eles. E a arte é um dos caminhos para que a gente possa compreender como lidar com essas expressões da nossa mente, expressões do nosso corpo, as expressões negativas, né? E eu acho que o trabalho do Guild, ele tem essa capacidade de nos fazer refletir sobre essas coisas. Olha, uma imagem de solidão extremamente forte. É muito simples, mas ela fala muito. Às vezes ele fazia algumas impressões com as cores, né? E sempre, né, a gente viu o amarelo, acho que era o amarelo, o azul e o vermelho, que são essas cores básicas, né? As cores as cores, né, de pigmentos são as cores básicas. Então, assim, é um outro tipo de negatividade que é transmitida pela arte, mas que não é essa negatividade das grandes mídias. E por isso que a gente deve buscar. Porque, às vezes, ver uma obra dessa, assim, ou buscar, sei lá, na literatura, obras que são tristes, que são, vamos dizer assim, términos ruins, histórias que vão te levar a sentimentos pesados, elas são importantes para a gente reconhecer esse lado humano. E isso vamos dizer assim, só nos leva a caminhos melhores e caminhos mais humanos, de uma perspectiva mais profunda daquilo que nós somos. Muito diferente do que a mídia, e essa mídia de massa, nos coloca, nos apresenta e nos forma, né? Porque é que nem eu tô falando, cada vez mais que a gente consome essas coisas ruins, nós somos formados por aquilo. Então, se a gente consome coisas boas, nós vamos ser formados por isso.
E como a gente tá chegando na 1 hora aí, eu queria recomendar esse filme aqui. Ele é um filme, assim, que ele vai, na verdade, na relação da esperança. Quando a gente a gente pensa nessa sociedade calamitosa que a gente está vivendo, a gente não pode deixar de buscar coisas que são positivas. A gente não pode deixar de, vamos dizer, que esse fato, né, da estupidez do homem nos coloque num niilismo, né? Numa situação de fim existencialista, onde tudo é uma bosta, então eu vou desistir. Não. A gente pode, através das artes, compreender isso. E existem também aquelas artes, como nesse filme, que são artes que nos fazem refletir sobre a esperança, refletir sobre sentimentos que são positivos, não só positivos, mas eles são sentimentos, como assim, uma crença na possibilidade do bem, né, que existe o bem, que existe, vamos dizer assim, se o mal nos é apresentado em todas essas formas, também deve existir o bem. E eu lembro de quando eu vi esse filme é de... Quando? 2006. Eu vi esse filme... Olha, eu não sabia que o Charlie Hunnam estava nele, não. Clive Owen, eu gosto muito dele, ele tem um filme meio bosta, mas eu lembro que eu conheci ele nesse filme, né, o ator, Julianne Moore, né, todo mundo conhece. Oh, esse cara também tava lá, Michael Caine. Nossa, esse filme só tem gente boa. eu nem lembrava, Danny Huston também. Em 2006, nossa, faz 19 anos, né, 18, 19 anos aí, que ele faz 19, né? Que, enfim, eu tô fazendo conta errada, né? Enfim, que lançou esse filme. E eu lembro que quando eu vi ele, foi um filme que me tocou muito. Assim, ele é um filme que só a temática dele, que fala sobre nesse mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas não podem, todo mundo ficou estéril, não podem ter mais filhos, e obviamente conta-se a história de um bebê que nasce dessa mulher aqui e desse soldado que tem que levar ela até um grupo de pessoas que vai cuidar desse bebê, cuidar dela, que é uma mulher fértil, e desse bebê que nasceu agora. Coisa que é impossível nesse momento, né? A sociedade entrou num caos porque já não existe... não existe futuro, né? A ideia é que quando a gente perde a capacidade de procriar, o futuro acaba. Então nada mais importa e cria-se o caos e o conflito, né? Olha, tem até um livro. Talvez eu vá ler ele depois. Mas eu lembro que o filme em si ele é muito positivo. E essa cena aqui, que é sempre... que está aparecendo aqui, é a cena que me tocou muito quando eu era mais novo. Duas cenas. Essa cena aqui da mulher é uma cena extremamente bonita. Ela é muito bonita. A forma como eles colocaram, tá vendo? Tá no meio dos animais e a forma, né? A posição da mão, tudo aqui tem uma estética muito bonita. Mas também tem essa cena aqui, que é onde que eles vão andando, porque o que acontece? Eles fizeram isso muito bem. Isso não é spoiler do filme, não, mas a cena é o seguinte: tá tendo um conflito, tiro pra tu quanto é lado e tal. De repente, os dois, numa espécie de fé, num ato de fé e esperança, começam a andar no meio daquilo. E todo mundo que tá brigando para e fica olhando para aquela situação. Um bebê, coisa que eles não viam, sabe-se lá há quanto tempo, que eles não existia a esperança daquilo surgir. E os dois, assim, vão naquela, junto com o bebê ali, vão passando. No momento que eles saem do fogo, desse lugar onde é que estava tendo esse fogo cruzado, tudo começa de novo. O caos volta e é tiro para todo lado. A cena é extremamente bem feita, extremamente bem construída. É uma cena, assim, linda. E esse filme eu acho que vale muito a pena. Ele lida com questões que são
não é que elas são superficiais, mas são questões que estão sempre em voga na questão humana, mas que aqui ficam muito bem ilustradas. Eu acho esse filme me marcou muito quando eu era mais novo. Então fica ele de recomendação, vale muito a pena em meio a toda essa discussão sobre a negatividade que nos é apresentada nesse mundo. Vamos buscar um pouco de esperança nas artes, nos filmes, naquilo que é bom de ver, e vamos fugir dessas porcaria, desses aplicativos, dessas coisas nojentas, dessa mídia que só nos mostra o pior que tem no ser humano, mesmo que com cara de que aquilo é algo bom e positivo para nós. Vamos buscar os grandes autores e atores e artistas em geral, enfim. Bom, é isso. Vamos finalizando a live de hoje. Se tiver alguma pergunta, comentário, como sempre, joga aí pra gente. Lembrando que segundas, quartas e sextas a gente está aqui conversando sobre esses temas e recomendando essas coisas que são muito boas, que valem a pena. E é isso, podem mandar também nos directs das redes aí, estamos em todas as redes, e eu falo desse jeito assim mesmo, como se fôssemos vários, porque sou eu e um morceguinho aqui, né? É isso. Bom, se não tiver nenhum comentário, vou finalizar. Uma boa noite para todos, beijundas, tudo de bom, vamos ter consciência das coisas, mas lutar por coisas melhores, por um mundo melhor, no sentido que não é conquistar um mundo que está distante da gente, mas o nosso próprio mundo melhor, aquilo que está né, vamos dizer assim, que a nossa mão pode alcançar as pessoas e fazer o bem. É isso. Uma boa noite. Tchau, tchau.